Tudo bem, Marco? Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, pessoal aí. Tudo bem? Quer segurar isso aqui? Pode pegar uma outra só para conversar. Tá ótimo. Sempre bom estar aqui, né? Pois é, Marco, e assim, ó, e pra gente ter você aqui presente, bom, não tem, o pessoal da educação ali sabe, né? Onde é que está o pessoal que sempre organiza ali, sabe que não tem Feira do Livro sem você, sem a parceria de vocês, né? Então a tua família toda Você viu qualquer luxo lá em casa. É a família de... Vocês são os livros, né, Marco? É uma família, uma história toda de vocês que acaba se misturando com isso tudo. Então essa Feira do Livro, acredito que deve ser uma grande comemoração para vocês todo ano. É um compromisso muito grande, né, Danilo? Pessoal, a gente tem isso aí praticamente no DNA, né? Começou com o pai e a mãe e presentes desde a primeira feira. Existe uma feira que não está no calendário, né? Que o pessoal sabe disso e é que não tinha sido encontrado registros e tal, e coisa, uma história bem interessante. Mas a questão aqui da Feira do Livro, que nós estávamos comentando até inclusive com o Wilson antes e com o Jean, esse número é um número que não representa a totalidade das feiras. Mas isso não quer dizer nada, entende? Para a gente isso aí devia ter 41, 42, mas isso não quer dizer nada. Lá junto com Porto Alegre, né, Marco? Exatamente, porque a questão toda assim, começou em 68, 69, e essa feira ela não foi colocada no calendário porque, exatamente como eu te disse, estava faltando registro, né, e tal. O ano passado, se não me engano, ou no outro, não tenho lembrança agora, o prefeito, na época, o Neroni Campo, esteve presente na feira aqui e comentou ao vivo e com sua própria palavra que isso aconteceu realmente e tal. E como o pai não estava mais presente, né, faleceu, vão fazer 3 anos, Seu Pompílio. O seu Pompílio deixou a gente assim numa forma bem dele, né? Não disse nem tchau, né? Mas tudo bem. Ótimo, ele está num lugar muito bom. Com certeza está nos abençoando aqui. Eu ia dizer agora, ele está lá rindo, né? E vendo assim, vou deixar o Marco falar agora. Com certeza está nos abençoando aqui. Sempre foi muito amigo da educação em todo o tempo que se passou. E o Neroni estava lembrando disso. O pai, na primeira feira, ele já estava presente. Foi produzida pela UF, mas ele já estava presente com a banca de livro deles. E na primeira feira foi lançado o primeiro livro produzido em Frederico Westphalen, que foi Painéis do Passado. E também foi um livro do Ferrari depois, que foi caçado, era uma época meio conturbada, né? Que a gente sabe exatamente que aconteceu. Mas de lá para cá aconteceram muitas coisas, aconteceram muitas reuniões, foram diversas feiras no Roncalli, né? Algumas feiras em colégios que foram feitas e que não estão nessa contagem. Mas, na verdade, o que a gente sempre colocou para a população de Frederico foi o amor, né, ao livro, à cultura, ao desenvolvimento através da leitura, da educação, e sempre teve essa intenção de trabalhar com o livro nessa construção de um mundo melhor, de uma cidade melhor, né? Para a gente fazer essa parte aí. Que ótimo. De minha parte, quero que tu leve um beijo para tua mãe hoje, Dona Ernestina, sabe que eu amo ela de paixão, tá? E mande um beijo desse cantor, desse brincalhão, tá? Diz para ela que ela faz parte disso tudo com a gente, tá? Com certeza, ela te considera muito. Né? Obrigado. Todos nós. É uma honra. Marco, quem vamos convidar então? Marco Girardello, tá bom? Quem vamos convidar aqui para este bate-papo
bem informal, falando de suas obras. Quem são os escritores que você vai trazer aqui em cima agora, desse palco, da 35ª Feira do Livro? Eu vou trazer o pessoal que está presente aí, que tem livro, tá? Vamos ver aqui. O Rudimar Santos, por favor, Rud, queira vir aqui. Uma salva de palmas, por favor. Salva de palmas para o Rud. A dona Hilda Câmara, né, nossa... Eu não sei se a Beloni conseguiu vir, ela estava listada no protocolo aqui, mas com esse problema da greve, eu não sei se a Beloni conseguiu vir. O Breno também, o Breno Filho, me parece que teve algum problema de saúde na família. Eu não sei se ele veio. A Silmara Ramos, por favor, Silmara. O Paulo Webre, nosso mais novo cartunista aí, um trabalho excelente. Helenice Jatkowski, nossa amiga, por favor, se faça presente. Jean, vem fazer parte desse bate-papo aqui. Nosso amigo Wilson, móveis e utensílios aí. Tem alguém que eu não chamei, gente, que está aqui que eu não... Quem usa óculos tem essas coisas. Às vezes embaça e não consegue enxergar. Bom, se tiver alguém que chegar, que foi chamado e por acaso, por favor, se apresente. O palco aqui é nosso. Bom, pessoal, se assente, por favor. Agradecemos a gentileza da apresentação do Danilo, aí, as palavras tocantes. Bom, quero lembrar para vocês que hoje nós vamos fazer uma mediação aqui nessa conversa com os escritores locais, os escritores que estão presentes na 35ª feira. Nessa data, hoje, para vocês terem uma ideia, um amigo meu me lembrou, no longínquo 1957, hoje, era lançado o primeiro satélite orbital artificial, ou seja, não natural da Terra, o famoso Sputnik 1. Para essa gurizada que está aqui presente, para saber que a comunicação e as imagens e todo esse avanço tecnológico que a gente tem à disposição começou nessa época, 1957. O Sputnik começou também uma outra coisa que talvez tenha avançado violentamente, que foi a Guerra Fria, e que deu nisso que está hoje aí. Ele teve uma vida curta, apenas 22 dias. Quando ele caiu, porque ele caiu, terminou a bateria e ele caiu. A mesma coisa acontece quando vocês pegam o celular de vocês e fica sem bateria. Era 4 de janeiro de 58. Bom, o livro vem bem antes disso. Bem antes disso. E a gente data da ideia de livro que eu tenho é de 1955, e quando meu pai começou a fazer os seus trabalhos e montou a primeira livraria.
esse espaço de leitura e de tradução, de conhecimento e de espargimento de cultura, ele começou em 58, 59, né, Wilson? Foi a primeira, então. Sim, mas 58, 59 foi a primeira feira. E nós temos, de lá para cá, uma construção e que a gente tem certeza que passaram, todas as pessoas que escreveram o livro, passaram pelas prateleiras da empresa do meu pai. Nesse tempo todo, a gente foi desenvolvendo um amor muito grande pela leitura, pelo conhecimento, por fazer o trabalho, não um peso, mas uma alegria, né? E viu tudo isso que vocês presenciam hoje. Para se chegar num lançamento de livro, e hoje nós temos jovens aqui entre nós que estão lançando livros, tem o Paulo, tem a Silmara, tem o Ruth, o pessoal de cabelo mais branco aqui a gente deixa numa segunda posição aqui da tabela. Mas para esses caras conseguirem lançar um livro, tem uma série de elementos que tem que ser vencidos. Primeiro, a vergonha, né? Que eu tenho certeza que cada um de nós traz, de falar em público, de se apresentar, de fazer um trabalho e apresentar na frente da sala de aula, e depois vir a público e mostrar o seu trabalho. Isso é uma coisa que, de certa forma, tem que ser trabalhada em sala de aula, e eu tenho certeza absoluta que nós temos resultados, né, dessa tradução, desse passar esse evento que está entre nós hoje. E isso é uma construção. A construção do conhecimento, ela nunca se dá sozinha. Você vai contar uma história quando você vai fazer um livro, você vai fazer um enredo, você vai trabalhar, você vai atrás de dinheiro para poder publicá-lo. Hoje nós temos boas gráficas aqui na cidade que fazem o trabalho da editoração, né? Funcionam quase como uma editora, uma gráfica editora, e isso facilita um pouco, né? Mas a gente sabe que tem muito percalço nisso. E uma das coisas primordiais é o gosto por ler o livro. Eu venho de uma família de leitores ávidos. Em função da minha atividade, eu consegui adquirir um hábito de leitura e uma velocidade de leitura muito grande, muito boa. Então eu leio o livro muito facilmente. E tem livros que não são assim, que a gente tem que voltar, reler, pensar, dar uma pesada, ver o que acontece com a realidade, qual é a tua ideia, até que você consiga entender exatamente aquilo que o escritor está querendo colocar para a gente. Se for desenho, muito bem. Se for uma linha, muito bem. Se for poesia, ótimo. Se for uma contagem de tempo, uma janela que se abre e uma forma de contar a história a partir da visão de quem escreve, muito bom. Mas existe uma coisa no livro que se chama encantamento. A pessoa que pega um livro na mão, ela tem que estar encantada pelaquilo que ela está tendo contato. É muito difícil você conseguir isso. Existem pessoas
e vocês vão lembrar do que eu estou falando, que conseguem captar a nossa atenção num instante. Na primeira página do livro, te pega pelo pé e tu não consegue mais sair. Certo? Esse é o grande diferencial de grandes escritores e de escritores que não conseguem uma luz tão boa. Mas todos são escritores. E nós estamos aqui hoje para trocar com vocês exatamente essa arte, essa parte de você colocar o seu trabalho para fora. Eu vou conversar primeiramente com o Jean, que o Jean tem um compromisso e nós estamos adiantados já, né? E o Jean vai trabalhar com essa parte de contar para nós. Ele está à frente da ACA, que é uma grande parceira da cultura de Frederico Westphalen, que a gente agradece todo dia por vocês terem tido essa excelente ideia. E ele vai contar hoje sobre produção, sobre os livros que ele tem e sobre essa parte de como é que é fazer a coisa acontecer, Jean. Por favor. Então, obrigado pelas palavras, bom dia, principalmente aos que estão presentes aqui na feira. E vou ser breve também, estava avaliando 3 possibilidades aí de conversar sobre os livros e a feira. E a primeira ideia que me veio à mente hoje foi um livro com páginas em branco. Vamos imaginar um livro com páginas em branco. É um livro ou não é um livro? Como a gente poderia classificar isso? E, obviamente, o papel é importante, a capa, mas o que vale são as palavras, a comunicação que tem lá dentro. E é isso que faz a riqueza do livro, é o ser que está por trás do livro, é o escritor, principalmente o local que registra as coisas do seu povo, da sua região. E a feira do livro, ela não é do livro, ela é das pessoas. Então, as pessoas se reúnem numa feira. E os escritores, obviamente, têm que estar presentes, porque são as almas que estão por trás desse livro, que antes era branco, né? E hoje nós temos aqui novos escritores com um pouquinho mais de experiência, que têm 2 coisas a fazer. Mostrar o seu ímpeto em querer escrever e escrever mais, porque é uma arte, e trocar algumas experiências do caminho que a gente faz para conseguir publicar o livro e colocar nessas páginas em branco, né? De forma aí que possa se reproduzir 500 cópias, 1.000, 10.000, como é o trabalho que a gente faz. Eu hoje me coloco um pouco mais naqueles que têm uma caminhada, né? Não perdi o brio e o ímpeto, né? Mas não sou novato, já tenho 5 livros publicados e todos eles comentam sobre a nossa situação, seja um romance ou poesia, sobre a nossa situação regional. E a ideia que eu gostaria de passar, ou melhor, vou passar agora para todos, é que existe uma luta que não podemos nos entregar, é a vontade de escrever, a vontade de publicar, e os caminhos são árduos, porque as verbas, principalmente, não estão disponíveis. Começamos com essa primeira dificuldade. Diria que a dificuldade de escrever não é a maior de todas. Quem gosta de ler, gosta de escrever e vai conseguir retratar a sua marca num livro. Mas temos que vencer a questão econômica, isto não tem como fugir. E só podemos vencer uma luta montando um exército, né? Não soldado sozinho no campo, aí ele vai sofrer. Então, a minha experiência diz: você precisa buscar apoio, ajuda. As gráficas aqui estão muito boas, como o Marco comentou. Questão de encaminhar aonde produzir o livro, não temos dificuldades.
mas realmente o foco é na questão econômica. E aí nós precisamos de apoio, obviamente, de familiares, empresários, poder público, para que, somando um pouco aqui, um pouco ali, a gente consiga publicar o livro. E dou uma segunda dica: aqueles que querem escrever e publicar livros, comece com um livro pequeno, né? Menor custo. Experimente a sensação de ver impressas essas páginas, né? Ter uma capa exposta numa feira de livro. E aí depois a gente pode trabalhar outras edições, com outros livros, que é o caso que eu fiz, e me sinto contente, por mais que eu tive que buscar verbas, até trabalhar para conseguir esse dinheiro. Começamos com um livro lá de 50, 60 páginas, e depois a gente vai para 100, 200, né, 300, até coleções de livros, que é o caminho que eu estou fazendo agora. Então, desejo boa sorte aos novos escritores aí, não desanimem, né? Nós viemos com essa experiência de vir nas feiras e será que o livro vai vender, não vai, o público vai gostar ou não? Isso é natural. Não se assustem com o desinteresse pela leitura que temos hoje no país, talvez no mundo. Mas a nossa missão é estar presente na feira, escrever bons livros e buscar o leitor, né? E por fim eu digo, hoje nós estamos vivendo muito mais na situação de que não é o leitor que busca o livro, mas sim é o livro que busca o leitor. Então vocês saibam que o público do seu livro, ele vai vir atrás e em algum momento ele vai curtir e vai agradecer pelas palavras que vocês escreveram. Fica o meu muito obrigado, desejo muita energia para os escritores e muita felicidade aí no campo da literatura para a nossa cidade, que merece esse trabalho da Feira do Livro e o apoio de todos nós. Ok, obrigado. Muito obrigado, Jean. Belas palavras. Sobre o que o Jean falou das páginas em branco, é exatamente isso. A gente tem uma ideia e tem que colocar no papel. E a imaginação é exatamente essa. Você imaginar o boneco do livro, né? Lá na tua estante, como é que é fazer, como é que é em folhas, em cadernetas, em programas de computador, né? E depois você vai trabalhando. Nós temos entre nós um jovem rapaz, que é o Paulo, muito obrigado, que ele está lançando uma literatura diferenciada, que é uma literatura que tem origem no Japão e foi popularizada no Brasil através do nome de mangá. E ele é um rapaz com um futuro muito promissor. Ele tem um trabalho de excelência gráfica. Quando ele foi me levar o desenho dele em folhas ainda, para mim, dá uma olhada. Olha, Marco, dá uma olhada aqui no meu trabalho. E eu estava comentando ontem à noite com a Mana, da Secretaria Municipal de Educação, a Rosane Luz, que a qualidade gráfica do trabalho do Paulo não deixa a desejar para artista tarimbado. Eu sei do que eu estou falando porque a minha empresa, a minha família tem experiência de 60 anos em comercialização e eu conheço bem essa praia aí. Eu acho que o Paulo, além do futuro brilhante que ele tem, ele vai conseguir encantar uma parte da população que é exatamente a que a gente precisa encantar, que é a juventude. Eu tenho vários clientes aqui na Platleia. E hoje, enquanto nós estamos vendo a apresentação, muito boa, por sinal, do Danilo e das suas bruxas e das suas bailarinas, nós estávamos sentados ali, na plateia, mais ou menos ali na frente da banca ali, e vieram 3 ou 4 meninos
nos cumprimentar. E eu achei aquilo maravilhoso, porque é uma forma de você estar levando cultura para essas crianças, para esses jovens. Paulo, eu gostaria que tu me dissesse da tua motivação para botar isso no papel. Primeiramente, bom dia a todos. A motivação vem também do esforço, né? Muitas vezes, quando você é criança, você acaba gostando de um desenho e esse desenho termina. E você quer algo a mais desse desenho. E você procura e não acha formas. Aí o que acontece? Você coloca fé em alguma coisa, você vai em frente, você crê, e acaba acontecendo isso, né? Você se esforça, você desenha. E eu coloquei no papel, criei algo que eu queria recentemente que continuasse. Que é a obra do meu mangá After, né? Se tu for ver vários desenhos, eu me inspirei muito também no grande criador de Dragon Ball, que é o Akira Toriyama. Ele é um cara que me incentivou a maneiras possíveis de várias formas, né? Que os traços deles, os desenhos dele te motivam a você sempre se esforçar para ser mais forte cada vez mais. Não importa se você está, quanto mais forte, você tem que ser melhor ainda, né? E eu pensei, por que não criar algo assim que motive as pessoas a serem mais fortes ou que motive você a não desistir do que você quer? Então, quando você for procurar algo com algum gibi, algum desenho, alguma coisa, se motive a si mesmo, crie algo. E tá aí a minha criação, né? Muito boa, por sinal. E vou te dizer que essas tuas palavras foram músicas para o meu ouvido. Acho assim que o Paulo tem uma força de vontade enorme ali dentro dele. Ele é um rapaz novo. Tenho certeza que ele está nervoso aqui em cima, porque eu conheço bem ele. Mas ele é um vencedor. O Paulo é um vencedor. Faz bem ver isso. Faz muito bem ver isso. Claro. E eu queria deixar um mangá aqui depois para ser sorteado a todos que estão aqui na frente. Eu queria chamar o Danilo depois para deixar um para algum de vocês. Sim. Eu vou passar o microfone para a Helenice, que a Helenice quer falar alguma coisa. Eu gostaria de falar para vocês que quando a gente está nesse meio de produção, de comercialização, de saber da onde é que sai o dinheiro para fazer, e isso a nossa secretária sabe muito bem do que eu estou falando. A Iracilda é partícipe desde sempre desse esforço coletivo e foi muito bem colocada, muito bem, está no lugar certo. Graças a Deus a gente tem pessoas com esse nível e com esse quilate em pontos chaves da nossa administração. Eu gostaria de passar o microfone para a Helenice, que a Helenice vai falar alguma coisa sobre o esforço e sobre a cultura. Eu vou ficar de pé, tá? Porque eu sou professora e a gente fala melhor de pé, né, Rosângela? As gurias aí que estão aí, tá? Minhas colegas, minhas ex-alunas, Valdirene, que coisa boa ver aqui. A gente envelhece, Valdirene. Paulo, venha cá. Vocês sabem, gurizada, eu vou falar para vocês, porque esse público aqui, apesar de ter as pessoas que estão acompanhando, é um público infantil, né? Então, Paulo, eu quero te dizer o seguinte, quando eu vi o teu mangá, eu quis dizer para essa gurizada que a gente aprende muito lendo história em quadrinhos. A gente aprende muito
muito mesmo escrever palavras novas. E eu aprendi a admirar a história em quadrinhos, porque eu tenho um filho, que o Marco sabe, que é colecionador de gibi. Imaginem vocês ter um quarto na casa da gente cheio de gibi. Gibis organizadinhos. E ele lê aquilo e ele aprende muito. Ele tem um português maravilhoso. Ele tem uma fala maravilhosa. Ele tem uma escrita maravilhosa. E o que inspirou ele? Gostar de super-heróis, gostar de revistinha, gostar de ler, tá? Não importa se você começa lá com a Mônica, com a Cebolinha, com o Cascão, com o Super-Homem, com o Homem-Aranha, com qualquer um dessas coleções. E não é só gente jovem que faz isso. Eu vou nas feiras com eles, né? Nas feiras onde as pessoas vão vestidas de cosplay, que vocês já viram aqueles meninos que se vestem com os personagens? Alguém já viu? Tem um menino numa novela, você já viu? Pois é, tem feiras que vai até... Os pais vão vestidos de super-homens e os filhos também. É cheio dessas feiras. Fica o desafio aí para o pessoal da feira, trazer uma feira dessas para as pessoas se encantarem só com o mundo dos HQs, das histórias em quadrinhos, tá? E por isso que eu me encantei, por isso que eu peguei o livro do Paulo na mão e abri, porque o desenho é uma leitura, o desenho diz muito para nós. E é isto que é importante, vocês através do desenho falar alguma coisa, se expressar, dizer alguma coisa através do desenho. E o Paulo faz isso muito bem. Então a obra do Paulo, ela é obrigatória nas escolas nossas, né, professora Iracilda? Ela é obrigatória nas escolas para inspirar os nossos estudantes. Como ontem o palestrante dizia que a primeira poesia dele foi sobre as pernas da professora. Eu ouvi isso aqui. Que coisa mais linda! Quantos se inspiraram em professores para fazer coisas boas na vida? Tudo bem que não temos muito valor hoje em dia, né? Mas somos professores parcelados. Mas nós inspiramos muita gente. E é isso a grande recompensa nossa. É a nossa inspiração para esses jovens que estão aí. Eu vou concluir, Paulo, fica a minha admiração, e eu tenho essa admiração, tenho que conversar uma hora com meu filho. Eu vou concluir minha fala dizendo para vocês que eu sou uma escritora, mas eu não sou uma escritora de histórias em quadrinhos. Eu sou uma escritora para gente mais adulta. Mas as crianças hoje em dia e os jovens estão entendendo muito bem o que nós escrevemos. Porque vocês acompanham as mídias e estão vendo aí, vocês já viram os políticos que roubam o nosso dinheiro e colocam dentro de malas? Vocês já viram essas notícias na televisão? Que feio, né? Que falta de ética. Pois eu quero dizer para vocês, eu escrevo sobre história política. Que essa história, que muitas vezes não é uma história boa de contar, mas ela é necessária, que é aquele que rouba, aquela política que é safada, aquela política que nós não queremos. Então, meus livros são sobre história política, e são também histórias políticas que colocam os outros para baixo e não para cima, que não emancipam o povo, que não garantem os seus direitos. São histórias que muitas vezes os grandes se projetam e não dão espaço para os pequenos. Então eu escrevi... Obrigado. Eu escrevi já alguns livros. A história da construção da catedral, que é esse prédio que está aqui. Tem na biblioteca meu livro, que conta
como que foi construída a catedral. Eu sempre digo que naquele momento eu quase fui excomungada e expulsa de Frederico Westphalen, né? Porque foi contado nesse livro como que foi arrecadados os recursos para construir a catedral. E muita gente que me deu depoimentos está lá, contando, inclusive pessoas da igreja, como que foi feita a nossa catedral, que era uma curiosidade de pequenininha. Eu ia na missa com a tua idade e olhava e ficava pensando, como é que será que ergueram isso aí? Quem será que fez isso aí? Mas como é que fizeram aquele arco daquele jeito? Isso a gente chama de curiosidade. Sabe quando tu fica se perguntando por quê? Você já começou a se perguntar por que isso, por que aquilo, né? Então, os porquês da gente levam a gente a ter curiosidade e levam a gente a aumentar o nosso conhecimento e levam a gente a escrever também. Então eu pedia dos porquês, por que de tudo isso? Mas quem que fez tudo isso? E ali ficou registrado uma versão que foi muito usada, mas poucas pessoas, inclusive da arquitetura, têm a decência de dizer que usaram minha obra. Tá? Poucas pessoas têm a decência de me citar em obras posteriores. Eu não sei porquê, mas eu adoro ver isso. Porque às vezes eu vejo quase que uma cópia, mas eu não sou citada. Tá? Gente, depois eu escrevi um livro que foi sobre os perseguidos políticos em Frederico Westphalen. Sabe quando tu é de um partido e o outro te persegue? Tá? Foi na ditadura de 64, que foi o Grupo dos 11. E agora eu escrevi um outro livro, mais recentemente, que é o jornal Panfleto, que era distribuído aqui, por várias pessoas aqui, da nossa história, que faziam parte do grupo político, e o outro grupo era o oponente, tá? Então é aquilo, quando se descontenta, vem as perseguições, aquilo que se repete na história, porque a história é cíclica. Para encerrar, eu vou dizer o que eu estou escrevendo agora. Vocês conhecem a figura do Papai Noel, né? Um homem barbudo, que não sei quem inventou, né? Acho que foi lá pela Groenlândia, Dinamarca, foi por lá, né? A figura do Papai Noel. Então, eu estou escrevendo um livro agora, que é sobre o Paulo Freire. É o método de alfabetização que o Paulo Freire usava antes de ser exilado. Mas não é só dizer que ele tinha um método. Eu estou escrevendo e mostrando qual é o método que ele utilizava. Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, esse material aqui, tá? Ele foi, pela ditadura militar, ele foi proibido de circular. Então aqui tem um nome, metralhadoras contra a cartilha, porque os militares usavam muito a repressão, usavam muito as armas, as torturas, para impedir que as pessoas que pensassem diferente escrevessem. Então, aqui tem o trabalho do Paulo Freire, como que ele alfabetizava os adultos, e toda a cartilha. Então as professoras aí vão ter à disposição a cartilha do Paulo Freire, como que era o seu método de alfabetizar. Daí a gente vai parar e pensar, por que inventam tantas coisas se alfabetizar é tão fácil, né? E por que nós temos um país de analfabetos ainda, não só de letras, mas de funcionais, digitais, e por que 60% da nossa juventude deixa os bancos escolares sem concluir o ensino médio? E com certeza, com essa política que está na educação, vamos ter muito mais pessoas desistindo e muitas pessoas não querendo mais ser educadores. Então, a minha fala é um pouco de protesto. Depois de 30 e poucos anos como professora, passar por essa situação aí. Então, pessoal, comecem a se inspirar. Se inspirem em alguém.
esses meninos, essas meninas, procurem inspiração lá na escola, na sua família, na comunidade, para vocês se desenvolverem como pessoas humanas cada vez melhor, como cidadãos melhores. E não simplesmente olhando para si próprios, olhando para o próprio umbigo. Porque não é assim que a gente constrói um país melhor. Não é este país que nós queremos. Não é este país que eu quero. Não é esta educação definitivamente que eu quero. Tá? Então nós não podemos retroceder. Parabéns a todos esses novos escritores. Parabéns aos antigos escritores que ainda fazem parte da imagem da feira. Parabéns a todos. Para que nós continuamos ter várias feiras e mostrar aqui muitos trabalhos interessantes. E quem sabe um dia vocês estarão aqui em cima mostrando o trabalho de vocês. Muito obrigado e obrigado pela participação dos meninos, né? Das meninas, dos olharezinhos que eu vi, tá? Que são encantadores e que eu tenho certeza que vocês vão ter um futuro brilhante, tá? Se enxerguem brilhando como as estrelas, tá bom? Obrigado. Eu quero dar uma salva de palmas para a Helenice. Muito obrigado, Helenice. Eu quero dizer, confirmando algumas coisas, que todos nós temos super-heróis. Todos. Sabe qual é o meu super-herói? O professor e a professora. Certo? É o meu super-herói. Bom, gente, às vezes o microfone aqui é aberto e a gente tem algumas explosões e eu acho que é exatamente isso. É um espaço democrático, ele serve para debater ideias e para conversar sobre cultura. A cultura onde existe coisa fechada, coisa que é muito proibida, ela não gosta de transitar. A gente precisa retratar a cultura. Retratar a cultura e retratar a história. Eu vou pedir para um cara que faz tempo que eu conheço, que foi amigo do meu pai e da minha mãe desde que, bem antes do que eu me conhecer como gente, para ele conversar um pouquinho e para ele me dizer o seguinte: quando é que tu vai reeditar o Rostos e Astros? Viu, Sferigono? Bom dia a todos. Meu respeito aos professores de história, porque se eu hoje gosto de história, porque algum professor me botou na cabeça, lá no tempo de 1950, em Os Quebrados, quando eu estudava no seminário, eu tinha só professores estrangeiros, e cada um deles contava uma história do seu país. Isso me despertou gostar da história, e eu não concluí o curso de história, não tenho curso de história. Então, aos professores de história, mesmo para aqueles que não gostam muito do meu trabalho, meu respeito, e que graças a esses professores de história que a gente está aí hoje escrevendo história de Frederico Westphal. Sobre o livro Rostos e Rastros, o problema todo está no dinheiro. O problema é dinheiro. Não adianta eu falar, eu queria dizer, uma edição de um livro hoje, tu gasta 20 mil reais para fazer 1000 exemplares. E tu tem que buscar esse dinheiro em algum lugar. E você não vai vender de porta em porta. Eu fiz o primeiro, o segundo, eu tenho hoje 6 livros editados, mas todos eles com muita dificuldade. Estou prestes a lançar o 7º livro, Conta de Mentiroso, né? Mas só sobre fotografias antigas de Frederico Westphal. Só fotografias, não tem maiores, tem a identificação das pessoas. Então, hoje nós temos para reeditar o Painéis do Passado, primeiro livro editado pelo primeiro livro de Frederico Westphal. Na primeira feira do livro, em 69, ele lançou o livro aqui na feira, lá na esquina, que tem aquelas casinhas azul lá foi a feira, e vamos editar o livro. Só que também Pompilo tinha uma banquinha. E não pode vender o livro dele. Pelos direitos autorais, tu não pode vender o livro. Tu tem que dar o livro de presente. Então o problema é arrumar um patrocinador
para pagar o livro e nós poder distribuir gratuitamente nas escolas. E vai custar a bagatela de R$30 mil para editar esse livro. É um livro que tem muitas fotos. Para quem não conhece, é o primeiro livro, evidentemente, foi feito pelo Monsenhor. Monsenhor Vitor. É uma pessoa que a gente tem que ter todo o respeito e tal, guardadas as opiniões, isso é uma questão muito diferente. Mas ele retratou, e tem muitas fotos especiais ali. Muitas únicas, eu vou dizer. Pelo ineditismo, por ter se feito nesse tempo todo, ficou uma lacuna de mais de 30 anos do livro que foi editado para o primeiro livro sequencial de Frederico Westphalen, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é editar um livro. Esses números que o Wilson está trazendo aqui para nós são números que são iniciais, né? A gente fez uma opção por fazer um livro de fotopoesia. Os caras me pediram R$50 mil para 1000 cópias. É um absurdo o valor para se publicar. Então, em função disso, é que se tem a produção de livros num nível aquém do que a gente espera. Eu imagino que a experiência que o Wilson tenha com publicar livros, direcionar a famílias, a contar as histórias, a história do futebol, dos esportes no nosso município. Ele tem um livro muito bacana, muito legal. E isso é uma coisa assim, exatamente como ele disse, curioso. Curioso, exatamente. Né? São livros que são fáceis e gostosos da gente ler. Talvez seja esse uma das tuas grandes facilidades em mostrar essa parte da história como uma contação, né, Wilson? Eu vivi, né, Marcos? Eu vivi com a geração dos avós, os bisavós de quem está na cidade hoje, e eles contando essas histórias aí no banco, que eu trabalhava no banco, e eu anotei tudo aquilo que eles escreviam. Não sei por que eu anotei, fiz os bilhetinhos. E hoje eu tenho esse material, tenho o que escrever, o que mostrar, graças a essa lembrança que essas pessoas chegavam lá no banco e ficavam um contando para o outro como é que eles chegaram aqui, o que eles fizeram e como é que eles colonizaram. Por isso que me passa. Então o meu trabalho, de repente, é para as pessoas um pouquinho mais adultas, como disse a professora Helenice. É um trabalho, o dela é bem mais científico do que o meu. O dela é profundo, vai buscar o grupo dos 11. Quem quer conhecer a história nossa aqui tem que ler esse livro. Tem que buscar, tem gente que nem conhece o livro. Tem que buscar para conhecer e poder falar sobre isso, porque é um livro espetacular. Assim como o livro da Catedral também, ó. Olha, ela colocou uma coisa bem interessante. Nem tudo que tu escreve as pessoas gostam. E isso é muito importante também. Tu vai escrever e a pessoa não vai gostar. Eu sei porque eu também enfrento isso, a mesma coisa. Escreve alguma matéria, algum livro, pessoas não gostam. E o livro dela tem detalhes da construção da catedral que as pessoas colocam, às vezes perguntam, mas como que está no teu livro? Diz isso e o da Elice diz aquilo. Mas é a versão que ela tem, porque tem duas versões, a minha e a do outro. Não dá para a gente dizer. Agora, não pode errar é data. Nós não podemos nunca brigar por causa de data. A história é assim, é duas versões. Acho que era isso aí, mais ou menos, Marquinhos. Tá certo. Muito obrigado, Wilson. Uma salva de palmas para o Wilson, por favor. Gente, nós temos aqui, para nós concluir esse nosso braço aqui, a Silmara. A Silmara é uma pessoa maravilhosa, fantástica. Ela já escreveu um livro infantil, né? O Pequeno Sonhador, né? Que é muito legal. Quem não conhece, por favor, procure conhecer. Deve ter na biblioteca, nas bancas também tem. E o lançamento dela é sobre o parque. E é uma curiosidade que o pessoal tem. Por que uma pessoa vai escrever sobre um parque, Silmara? Tu sabe por quê? Conta para nós. Pois é, bom dia a todos novamente.
Bom, o parque. Parque porque quando na minha adolescência eu me inspirei num sonho que eu tive, que esse sonho casualmente se repetiu por vários dias. Então, e esse sonho acontece no parque. É por isso o nome O Parque. É um romance. Ele conta a história de uma jovem que ela sonha com um rapaz que ela nunca viu na vida dela. Então, ela, com o passar do tempo e várias noites ela sonhando a mesma coisa, ela pensa assim, ele deve existir, né? Então, naquela esperança dela pensar que ele existe, ela decide procurar por ele. Mas só que os amigos acham aquilo um absurdo, né? Porque imagina tu sonhar com a pessoa que tu não conhece e achar que aquela pessoa existe, né? Então, todo mundo começa a criticar ela. Só que a melhor amiga dela vê a obsessão que ela sente e decide ajudar. Acontece muitas surpresas, muitas emoções no decorrer da história. Também não vou revelar se ela encontra ou não encontra o rapaz dos sonhos. Vocês estão curiosos com a história? Tem que ler, tem que ler. É uma coisa assim que... Mas o que eu posso dizer para você para vocês é que essa história assim, ela inspira pessoas não só em sonhos de profissões também, não que a gente vá sonhar com uma coisa e vai achar que vai acontecer aquilo com o tempo, mas como ela se apaixonou pelo rapaz, aquilo para ela era tão real, ela achava aquilo tão assim, ela passou a viver através do sonho, né? Então, no final vocês vão se surpreender, quem quiser ler o livro, vão se surpreender com o final da história, que ele vai para um lado que ninguém imagina o que vai acontecer, né? Vamos parar por aí, porque todo mundo está querendo saber como é que conta essa história, tá? O livro da Silmara tem nas bancas e tem na Câmara dos Escritores. Sobre a Câmara dos Escritores, eu gostaria de salientar que está com uma diretoria nova. A Câmara dos Escritores ela é uma organização sem fins lucrativos aqui da nossa cidade. A gente foi convidado para participar. Nós temos o nosso vice-presidente aqui, o Rude, o nosso presidente, o Cássio, está lá no fundo, Cássio. E eles estão começando a trazer novamente à cena a Câmara dos Escritores, que tem um papel muito importante aqui, que é justamente juntar essa moçada, juntar esse pessoal mais experiente, para fazer coisas para encantar o pessoal. E quando a gente faz isso, a gente pensa assim: eu vou colocar a minha experiência no papel. Nós temos uma pessoa aqui do meu lado, aqui, que eu estou conhecendo há pouco, que é a dona Hilda, que ela é professora há um bom tempo, e resolveu produzir alguns livros e uma temática que é a educação, a transformação, a alfabetização através dos seus livros. Uma olhada superficial. Ontem tive contato com os livros dela, achei uma qualidade bem interessante. Aliás, a qualidade editorial de todos os lançamentos que eu vi da Silmara está excelente. Não foi feito aqui, mas está muito boa. Capa maravilhosa. Estou assim muito curioso para ler a tua história, né? Comprei e pedi autógrafo ontem para ela. Ainda não deu tempo para ler, porque fui dormir virada à meia-noite e ainda não deu tempo. O do Paulo, excelente, né? O do Rude também está muito bom. E o Paulo, ilustrador, ele ilustrou os livros da Neri, né? Que também... O da dona Hilda também foi ele que ilustrou. E eu achei assim a qualidade muito interessante dos livros. E o teor, né? Quando você tem uma profissão
que você gosta dela, que eu já disse para vocês que os meus super-heróis são os professores e as professoras, eu gostaria de perguntar, que baita motivação, né, dona Ilta? Fazer um produto e falar sobre isso. Muito. Conta para nós. Bem, como a colega falou, né, professora não gosta de ficar muito sentada. A gente cansa muito, porque nunca é acostumado, né? Então, eu fui professora por mais de 30 anos, como alfabetizadora. Mas, 18 anos eu fui diretora de uma escola, da mesma escola, mas sempre de olho na alfabetização. Me tornei até chata às vezes com as colegas, porque eu queria acompanhar todo o trabalho de alfabetização. Porque tenho comigo que, por mais de 30 anos de trabalho, que as séries iniciais são muito importantes na vida dos nossos alunos, que é no início que eles vão desenvolver, vão construir o seu conhecimento, as suas habilidades, assim por diante. Então, quando eu alfabetizava, sempre em cima de historinhas infantis, mas eu tinha muita dificuldade de encontrar uma história lúdica, prazerosa, que os alunos gostassem. Aí surgiu a oportunidade de nós lançarmos... O meu primeiro trabalho foi uma coleção com 4 exemplares e 10 historinhas infantis. Todas curtas, que eu sei que no início que a gente está aprendendo a ler, a gente gosta de histórias curtas, né? Então, letra palito, que é outra característica que os alunos gostam quando estão iniciando a leitura, né? Que vem a calhar com as necessidades que as prof hoje têm de encontrar histórias para poder fazer um bom trabalho. Aí eu lancei essas 4 exemplares, e como meu filho estuda ali no Santuário da Divina Misericórdia, aqui em Frederico, eu resolvi fazer doação de toda a venda em prol da construção do santuário. Aqui Salva de palmas, pessoal, porque isso aqui é uma coisa realmente... Por mais que eu moro em Palmeira das Missões, mas o meu filho resolveu que ele quer ser religioso, e faz 6 anos já que ele mora aqui em Frederico. Ele está fazendo filosofia. O ano que vem termina a filosofia, daí vai para a teologia. Ele quer ser um padre. Ele já é irmão, já fez os primeiros votos. Em abril, agora na festa da misericórdia, ele vai fazer os votos perpétuos. Isso dói, né? Mas é a vontade dele, é a vontade de Deus. Que bom. Nós, a família, temos só que apoiar. Então, é para isso que eu estou aqui na feira, para vender os meus exemplares e ajudar os professores, ajudar as crianças e também ajudar o santuário. Porque eu sou aposentada. Então, prof aposentada ganha muito bem, né? Então, graças ao marido Boa que essa paga piada, as né? contas. Graças ao marido que paga as contas. E hoje, eu estou aqui com um trabalho novo. Estou lançando aqui na feira. Nós temos 9, 10 e 11 uma feira em Palmeira das Missões, em qual também vou estar lançando. Mas agora, essa aqui é o pré-lançamento aqui em Frederico, deste trabalho que foi ilustrado pelo o colega Paulo Ricardo, que é um artista na arte. Ele desenhou muito bem a história de um menino, de 2 meninos que foram criados pela vovó. Mas um deles resolveu ser um pouquinho maldoso. Aí empurrou o irmão para dentro de um poço. Aí eu não vou contar mais, porque vocês têm que comprarem o livro para ler. Aí o menino caiu dentro do poço e começou a encontrar só coisas boas. Boas e boas e boas. Mas ele teve também que trabalhar. Depois vocês vão, no ler, vocês vão poder entender direitinho. Eu quero agradecer
a Secretaria aqui de Educação, que também comprou meus livros, as escolas do município aqui de Frederico. Estou vendo que aqui tem Taquarussu, né? Eu fui convidada pela secretária de Taquarussu para o dia 30 eu estar no ônibus do Sesc, que vai estar lá. Tu vai estar, Danilo? E eu fui convidada para mim expor meus livros lá. Então, quem não puder comprar hoje aqui, poderá comprar lá, que eu vou estar lá dia 30 de outubro. E também queria falar um pouquinho da Câmara dos Escritores. Estou entrando agora, me associei ontem. Estou achando que é um trabalho maravilhoso, que diz que ele é bem antigo, mas segundo o que me contaram, né, que eu soube ontem, ele deu uma paralisada e agora está arrancando com toda a força e energia. Então, espero que toda a comunidade dê força para esse trabalho aí do Cássio, dos meninos do Rotibar, e que é muito bom para Frederico Westphalen ter essa Câmara, Câmara dos Escritores do Alto Uruguai, por isso que eu estou aqui, né? Isso não, aí. mas o meu filho mora aqui. Isso aí. Estou adorando essa cidade, não sei se não vou vir morar para cá também. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Para vocês terem a ideia do que é importante você pegar um autógrafo, esse autógrafo aqui que eu tenho na minha mão é do Alceu Ferrari, um dos livros que foi proscrito pelo regime, e Igreja e Desenvolvimento, sociólogo, Dr. Padre Alceu Ferrari, datado de 1º de março de 69. Essa data é bem interessante essa data em termos de história. Para quem lê, conhece. E isso aqui é um autógrafo. Esse autógrafo foi colhido numa feira do livro, na primeira feira do livro de Frederico Westphalen. Para quem está aqui e tem condição de estar encontrando o autor presente, não deixe de pegar autógrafo. Isso é uma página da história. E pode ser da história de cada um de nós. Certo? Marcos, eu quero colocar uma coisa interessante aqui. Todos nós temos que bancar as publicações dos nossos livros, né? Sem ou mendigar um patrocínio, ou parcelar, sei lá a gente corre atrás para ver se alguém publica para a gente. Mas é uma injustiça muito grande, porque a impressão do livro ela é gratuita, ela tem isenção total de imposto. Então, o governo ele dá isenção total de imposto para as gráficas que imprimem livros. E eu sempre fico pensando, por que é tão caro? Se você olhar o preço de uma cópia, a tinta da copiadora, ela é mais cara do que a tinta usada na gráfica. A tinta usada na gráfica, ela é mais barata do que a tinta do toner da máquina de Xerox, tá? Então, se uma folha hoje, só fazer o pensamento aqui, tá? Porque a gente não pode se acomodar, né? Vamos fazer um exercício de matemática. Se hoje está 25 centavos uma folha no toner, na gráfica ela tem que sair por metade deste preço. Então, eu sempre fico perguntando por que nós não temos acesso ao livro e por que os escritores têm que se humilhar, vou usar a palavra humilhar, para conseguir publicar, sendo que tem esses incentivos no país. Também tem a lei Rouanet, que é a lei que destina incentivos para a cultura.
Mas a gente só vê esses incentivos para a cultura ficar em São Paulo, Rio de Janeiro, beneficiando obras de um artista aqui, de outro ali. Vou fazer uma crítica agora, obras da Bruna Lombardi, que nunca casou porque recebe a pensão do pai, que é militar até hoje. E assim por diante. Então, às vezes, a gente quer falar do incentivo ao livro e não vai buscar, afinal de contas, o que tem de política que incentiva o escritor. E existe, gente, só que só fica na mão das grandes editoras, dos grandes nomes das editoras, Paulo Coelho e Companhia Limitada, que conseguem não só espaço nas editoras, mas na mídia também, e acaba circulando só nesse eixo Rio-São Paulo, onde se beneficia muita gente e muito dinheiro vai para a produção cinematográfica, para teatro, onde se expõe as pessoas nuas em plateia de crianças. E aqui eu não sou nenhuma beata, mas eu andei lendo textos sobre isso, incentivadas com uma política que sai do nosso bolso o dinheiro. E isso é revoltante. Então, quando o Wilson diz que para publicar novamente o Painéis do Passado precisa 30 mil, não precisamos 30 mil, Wilson. Precisamos de uma política no município que vá atrás desse incentivo fiscal para o município e que traga esse recurso, porque dinheiro tem. Se nós temos dinheiro para rodar em malas nesse país, nós temos que ter dinheiro para educação e para publicação também. Então, isso que eu quero dizer. Muito bem. Eu acho que é tem muito cabimento que a Eline está falando. Só para mim dar uma ideia para vocês do custo de um livro numa gráfica, essa orelha aqui, ó, a orelha da capa aqui, onde a gente lê alguma coisa sobre o livro, sobre a história, sobre o autor e tal, se usa essa ferramenta aqui para falar sobre o produto, certo? Produto, livro, título. Essa orelha aqui, eu fiquei pasmo um dia desses, porque o próximo escritor que vai falar, nosso amigo Ruth, ele produziu o tal de jacaré, né? Que depois vai conversar com vocês, que é um jacaré muito, muito inteligente, um jacaré muito curioso. E ele me contando, diz, olha, Marco, né, estou querendo produzir o livro assim, assado, papá, eu vou fazer numa gramatura tal e coisa, e assim, a capa e tal. E a orelha do livro, Ruth, é interessante, será que tu vai fazer a orelha do livro, a orelha do livro infantil e tal? Ele disse, Marco, aumenta em R$600 essa dobra. Só pela dobra, porque a orelha está na capa inteira, né? Só a dobra. Só para dobrar. Existe uma máquina na gráfica que é a dobradeira. Para dobrar a capa, para depois ser colada aqui, para dobrar aqui e aqui. É 600 cada dobra, né, Ruth? Ou é as duas? Do valor total, aumenta em R$600. R$600, né? Então, para vocês terem uma ideia do que a gente passa, os apertos que a gente passa. Bom, eu falei para vocês que o livro que eu ia fazer de fotopoesia, né, estava orçado em R$50 mil para 1000 livros. Ou seja, o custo dele era 50 conto. Tá? Um livro com 200 páginas, se fosse. Eu quero chamar agora o nosso vice-presidente da Câmara dos Livros, o Rudimar Santos, que é um rapaz esforçado, que é um rapaz que produz literatura infantil e poesia, que produziu um livro de poesia e que não ficou pronto por falta
dê grana. Ele não tem aqui hoje o livro para colocar porque faltou dinheiro. Mesmo com todos os esforços que nós fizemos aí na Câmara, que está reiniciando as atividades, nós não conseguimos fazer com que o Rude trouxesse o livro dele. Tem o Rude e tem a outra menina, a Micaela também, que nós não conseguimos fazer, mas nós vamos fazer. E eu quero que o Rude fale para vocês, o livro dele é muito legal, sobre atitudes, e é um livro que tem atividades também para trabalhar em escola. Fala do jacaré, Rude. Bom dia aos colegas, bom dia a todos que estão na plateia, os livreiros. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, em praticamente 10 anos, né? Participando das feiras da cidade, e que a gente aguarda até chegar outubro para poder estar aqui e para sonhar junto com vocês, né? Porque a gente sonha e quer dividir o sonho. Então, quando eu me propus a fazer mais um livro infantil, eu queria fazer algo que não fosse só meu, uma ideia diferente, algo que não tivesse feito ainda, creio eu, no meu entendimento, algo que fosse interativo, que a criança fosse pegar um livro e que ela não apenas lesse uma história ou um diálogo como ele está aqui. São 2 diálogos de formas diferentes, mas que concluem a história do livro, se você olhar bem. E que no livro, Marco, a criança vai completar as frases, tem poemas incompletos que ela vai aprender a completar o poema, até porque quando eu comecei a escrever, eu tive um encantamento pela poesia, e tanto que eu tenho 6 livros publicados hoje em mais de 12 anos de história escrevendo. São 8 lançamentos que eu tenho, né? Que mais um novo de poesia vem aí, se Deus quiser, nós estamos batalhando para isso, que se chama Eu Poeta, que está em pré-venda na editora lá em São Paulo, que a gente está trabalhando bastante, e os esforços são grandes, e creio que teremos vitória. Mas vamos falar aqui do que eu tenho em mãos. É um livro que, de primeira mão, você pode não entender. Mas assim, eu fiz um livro infantil, o meu segundo livro infantil, porque o primeiro foi a Nina, falava da borboleta fantástica, que buscava preservar a natureza, e como aquela história, né? Que um passarinho só não faz verão, uma andorinha só não faz verão. Então, fiz o segmento do jacarezinho. Um jacaré alegre, feliz, que gosta de poesia, roda a leitura, que gosta de incentivar a cultura e os amigos a ler, que ama a natureza e o lugar onde ele vive. É um jacaré que, na ideia dele, ele tem que preservar onde ele vive. Ele gosta da árvore de sombra, ele gosta da água, ele gosta dos amigos, ele gosta de ensinar e também aprender. E esse jacaré, ele se chama Bonzinho. Por quê? Porque eu baita quis trazer, jacaré, não? Eu quis trazer a intenção de que o jacaré não é um bichinho mau. Desde que nós respeitamos o lugar dele, desde que nós sabemos o nosso espaço e sabemos respeitar, assim, dando uma ideia de respeitar o nosso espaço e o espaço do outro. No livro também, vou contar todo o que você vai encontrar no livro, né? Para você ficar curioso também um pouco mais, que vai além disso, né? Então, assim, você vai poder colorir os personagens que são do livro, do jacarezinho, que tem o tatu. É um livro bem interativo, para crianças assim participar mesmo. Isso. Para você que está aprendendo a escrever, para você que está aprendendo a ler, para você que está começando na ideia de, quem sabe, escrever um livro, né? Todos somos escritores, mas a gente quer ter algo impresso, algo em livro. Então eu fiz algo assim, para que o livro não fosse só do escritor Rudimar, do poeta Rude, mas que o livro, de certa forma, com toda o pensar que eu tive nele, para que o aluno, para que a criança tenha o livro para si, para que você, de uma certa forma, conclua o livro, seja completando a frase, completando a poesia, seja ilustrando o livro, colocando o seu nome, bem completo assim para você entender.
e até para incentivar a criançada na leitura e na escrita. E assim dando também um toque que nós precisamos preservar a nossa natureza, precisamos preservar o meio ambiente, precisamos olhar o que está à nossa volta. Foi um dos primeiros que falou na interatividade, na interação. Então, o Rudinei traz essa de interagir, né? Interagir aí com o livro. Isso é muito bom. Existe uma colocação, para nós até terminarmos o nosso espaço aqui, que quando você escreve um livro, na verdade você está escrevendo mais de um. Por quê? Porque aquela pessoa que vai estar lendo o livro, ele vai estar colocando a imaginação dele na tua página e vai estar usando a tua escrita para voar. Certo? Então, está sendo criado um novo cenário. Vocês podem ter certeza, nós temos uma cultura muito visual nos últimos anos. Nossa cultura televisiva, esse emburrecimento da nação, né? Que o pessoal tá vendo muita TV e lendo muito pouco. Tem que terminar com esse troço, entende? Tem que ler mais e tem que ver menos imagem. Ou se você for ver a imagem, veja uma imagem construtiva, que ela venha te trazer alguma coisa. Então, o que acontece? Quando você lê um livro, qualquer livro, o livro da Helenice, o livro do Wilson, da Silmara, você vai ter um filme na tua cabeça. É daí que saem os filmes que você assiste. Quando a pessoa quer fazer um roteiro, quer fazer um filme, eu vou comprar os direitos do 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza saiu de um livro. Todos os filmes de grande, o Titanic saiu de um livro. Todos os grandes filmes saíram de livros. E esses livros, para vocês terem uma ideia, que as pessoas perguntam muito quando chegam na minha loja, perguntam assim: o que é melhor? Você assistir o filme ou ler um livro? Eu comecei a entender a diferença disso quando eu comecei a ler livros de roteiro ilustrado. Um livro de roteiro ilustrado é o livro para fazer o filme. É da onde saiu o filme. Vários filmes que vocês têm famosos, o filme daquele cara que é da igreja, como é do Dan Brown, não lembro do nome do filme, mas que o cara entra, aí tem toda o Nome da Rosa, do Humberto Eco, saiu de um filme, saiu de um livro, filme. Todos os filmes, os melhores filmes que Blade Runner saiu de um livro, um dos melhores filmes que eu assisti. Está sendo lançado hoje em Porto Alegre, o 2034. É uma releitura do livro 30 anos depois que saiu o primeiro filme. Tudo sai de uma ideia escrita. Você pode fazer qualquer coisa. Tudo que tu imaginar é possível. Quem disse isso? Walt Disney. Mágico. Ele criou uma coisa a partir de uma ideia. E a ideia dele estava escrito. Então é isso que a gente tem que fazer. Você quer fazer alguma coisa, quer transmitir alguma coisa para alguém, e eu tenho certeza absoluta que hoje a gente tem muitas professoras aqui, e que elas sabem que hoje, a partir de hoje, elas são super-heroínas, né? E os professores super-heróis. Eu tenho certeza que quando, parcelado, não vamos esquecer,
Quando a gente entra, antes de entrar numa sala de aula, quando você vai preparar a aula, você vai preparar um filme. Da onde é que você viu? De um livro que você está escrevendo. O teu plano de aula é o livro. É uma página de um livro. Eu tenho encontrado alunos meus da universidade aqui, há mais de 10 anos que eu deixei de dar aula, e eles até hoje, quando me encontram, me chamam de professor. Os caras foram adiante, são doutores, mestres, e os caras chamam a gente de professor. Isso para mim é medalha, né? Para mim, na minha concepção, é medalha, porque eu acho que, né, não existe gratificação maior do que você ver alguém que você instruiu estar melhor do que estava, satisfeito, promissor e colocando aquilo que você colocou para ele de uma forma didática para frente e construindo um mundo melhor. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, dizer que aproveitem a feira, que cada um de vocês, por pequeno que seja, pode ser um escritor. Comece a ler mais, de preferência todos os dias. Comece com 5 minutos. No segundo dia, aumente para 7 minutos. No terceiro dia, aumente para 10 minutos. Ao cabo de um mês, você vai dizer não para aquela babaquice que tem na televisão da tua sala e vai pegar a tua meia hora, os teus 20 minutos que você vai arrumar de tempo e vai estar te instruindo para criar um mundo melhor. Agora, quando passar um seriado do porte da Casa das 7 Mulheres, assista. Quando passar alguma coisa que vale a pena, assista. Porque a cultura da imagem, ela saiu de um livro. E amanhã, nós teremos a presença da Letícia Wierkowski aqui, que é a escritora da trilogia da Casa das 7 Mulheres. Amanhã. Aproveitem cada segundo. Isso não é... Hoje nós temos o Pedro Bandeira. O Pedro já foi? Já foi, ele tinha compromisso, isso eu sabia. Hoje tem o Luiz Coronel, né? Então assim, e vocês têm, gente, o Paulo, a Silmara, a Helenice, o Wilson, a Hilda, o Rudimar, e tem um monte de gente, a Iracilda, que escreve aqui, cara. Aproveitem, bebam dessa fonte. Bebam dessa fonte. Isso é fazer Feira do Livro. Um grande abraço.